Gente, hoje eu estou muito feliz porque nós vamos ter a oportunidade, numa plena segunda-feira, na metade do mês de dezembro, ainda falta 15 dias para que a gente finalize o mês de dezembro de 2025 e possamos iniciar 2026. O que nós precisamos? Primeiro passo, atitude. E muitas vezes essa atitude não vem até você. Mas você sabia que quando a gente fala de conhecimento, a gente lembra o seguinte, que você pode aproveitar o que tem de melhor e trazer para a sua vida. Quando você dá o primeiro passo de acreditar em você, você pode ter certeza que Deus vai e te ajuda do jeito que você quer. Ele te dá oportunidades e muitas vezes você não entende os sinais e os recados. Mas Deus te usa da forma como Ele realmente planejou na sua vida. Seus passos, sua chegada, aonde Ele pretende fazer você chegar. Porque, na verdade, nós estamos aqui, não é só por nós estamos aqui para trabalhar. E trabalhar fazendo bem, por que não, né? Então, hoje eu vou ter o prazer de receber uma pessoa muito interessante para falar sobre um livro muito interessante. Liberal Neto, nosso querido Liberal Neto, traz algo muito especial para a nossa vida. Tenha atitude. E nós vamos conversar com ele agora, porque além dele ser um grande empresário, né, diretor, na verdade, de novos negócios, escritor. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com ele, porque eu tô assim, simplesmente desejando esse momento, porque dia 17 vai ser uma data muito especial. Mas é claro que eu falei, tem que vir pro programa, tem que conversar comigo, e eu já segurei logo o livro aqui, falei, ó, me passa logo o livro, porque nesse momento a gente tem que realmente ter atitude. Nós estamos vivenciando uma época extremamente diferente e nada acontece por acaso. Eu costumo acreditar, primeiro, bom dia, Liberal. Bom dia, Vanusa, tudo bem? Bom dia, telespectadores. Muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui com você. E principalmente hoje, né, falando assim sobre minhas convicções mais profundas, né? Esse livro tem atitude, ele tem esse objetivo de levar para você, leitor, algumas das minhas convicções, né, compartilhar um pouco da minha história de vida. E eu acho que tudo na vida começa com atitude, né? Tudo na vida começa quando a gente toma assim, a decisão de fazer acontecer, de mudar. Verdade. E hoje nós estamos aqui com o Liberal Neto, porque ele vai dar algumas pinceladas. É claro que a gente não vai poder se aprofundar muito no livro, porque você vai ter que ter a curiosidade, você vai ter que ter a primeira atitude. Primeiro de estar com esse livro na mão. E a segunda atitude, começar a ler, né? E daí então colocar aquelas práticas que provavelmente você ainda não colocou. E não esperando 2026 chegar. Veja que esse livro chegou numa boa hora. Sim. Antes de finalizar o ano de 2025. Parando para analisar, parando para pensar, realmente não tem como você tomar uma atitude se você não der o seu primeiro passo. Ninguém realmente vai se colocar no seu lugar, pode até querer, mas essa atitude tem que começar com você. Primeira coisa que eu quero conversar contigo, como foi a ideia de fazer um livro, de escrever um livro e principalmente que atitude foi essa na tua vida? Eu acho que para a gente entrar nessa atitude, você tem uma história antes para nos apresentar. Sim. Pois bem, eu sempre tive vontade de escrever, né? Eu tenho assim, muitas histórias assim, para compartilhar. Eu estou hoje com 50 anos de idade e assim, ao longo desses 50 anos eu sempre fui uma pessoa muito intensa, né? Sempre vivi muitas experiências, sempre acreditei muito em mim e sempre tive assim, muita motivação, tá? E a história desse livro começa quando, em março desse ano aproximadamente, eu adquiri um livro, né, do Thiago Nigro. Então, assim, na ocasião houve muita polêmica em relação ao assunto, como que um empresário paga R$80 mil em um livro, né, 1.600 vezes o valor de um livro. Só que eu sabia que naquele momento eu não estava comprando só um livro, eu estava comprando um acesso, né, e de lá para cá eu me dediquei a fazer valer a pena esse investimento que eu fiz, né? E de lá para cá eu procurei fazer alguns cursos, de lá para cá eu procurei fazer algumas conexões, de lá para cá eu procurei promover alguns eventos e fazer algumas parcerias e acabou que eu publiquei esse livro,
né? Onde nesse livro eu conto assim parte da história da minha vida, sempre foi uma história pautada de desafios, né? De acreditar em mim, de buscar novos caminhos. O Tiago Nigro faz o prefácio desse livro, então assim mostra assim que quando a gente acredita em um projeto, a gente faz com que os outros acreditem nesse projeto também. E a ideia desse livro é fazer com que você descubra que só você pode trilhar o seu caminho. Como você bem falou, a gente não pode assim nem percorrer o caminho do outro e nem o outro pode percorrer o nosso caminho. Então aqui tem algumas ideias, aqui eu compartilho algumas convicções para que você descubra qual o seu caminho, para que você percorra o seu caminho, para que você entenda que o seu jeito de fazer é o jeito certo. A gente vive um momento hoje no mundo, Vanusa, onde as pessoas, assim, tem até um livro, eu sugiro que vocês leiam também, depois do meu, A Sociedade do Cansaço, né? As pessoas estão, assim, sempre querendo performar, sempre querendo alcançar novos resultados, bater meta, e as pessoas estão adoecendo. Então, acho que agora é mais do que um momento, final de ano, para a gente ter uma atitude de fazer uma reflexão, sabe? De se interiorizar e ver o que você está fazendo da sua vida. Eu estava agora há pouco tendo uma reunião ali embaixo, né? E eu perguntando para o time comercial, qual a moeda mais valiosa que existe? Aí alguns falam, é o euro, o outro não, é o dólar, né? Aí o outro disse, é o tempo. E eu disse, olha, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então o tempo inteiro eu estou trocando minha vida por alguma coisa. Então eu preciso saber se isso realmente está valendo a pena. Então esse livro faz você fazer essas reflexões, né? Eu espero que através dessa leitura as pessoas possam ter insights e reflexões poderosas e possam ajustar a sua rota na vida. Este livro, obviamente, conta um pouco da tua história, mas também deixa bem claro pontos decisivos de atitude, mas principalmente de conhecimento. Quando você fala de atitude, é o primeiro passo. Quando você fala de conhecimento, é porque você precisa aprender. Sim. Ter atitude é continuar aprendendo todos os dias, né? Sim, sim. Qual o primeiro passo para qualquer mudança ou grande transformação? Você decidir fazer, Sim. tá? Então tudo começa aqui na nossa mente, Na mente. tá? É uma decisão de, sabe, eu vou fazer isso, tá? A segunda coisa, a gente precisa se qualificar para alcançar esse resultado. Então existe assim uma metodologia para eu alcançar qualquer resultado. E essa metodologia ela pode ser através de um estudo formal, né, que é o conhecimento empírico, ou melhor, científico, ou através de um conhecimento pragmático, empírico, a pessoa aprendeu com a própria vida. Mas a gente precisa de metodologia, sabe? A gente precisa estudar, a gente precisa se qualificar. E eu sempre digo, e aqui no livro está também registrado, e eu estava há pouco falando isso na reunião, quem não realiza pequenas coisas não vai conseguir realizar nem médias e nem grandes coisas. E tudo começa, por exemplo, você marca uma reunião e você tem um início para começar essa reunião. Então é necessário que antes da reunião, 5 ou 10 minutos, estejam todos apostos. Se eu não consigo cumprir um horário, não queira me convencer que você consegue cumprir qualquer outra coisa na sua vida. Se o básico do básico do básico você não consegue fazer, não vai me dizer que você vai conseguir fazer o complexo, né? Então esse livro vai ensinar você a treinar a sua musculatura através de pequenas atitudes diárias. Por exemplo, todo dia eu acordo cedo, todo dia eu leio um pouco, todo dia eu vou treinar na academia, todo dia eu tenho uma alimentação saudável, todo dia eu trato as pessoas bem. Essas pequenas coisas vão se somando e eu vou tendo uma vida grandiosa, porque as pessoas vão gostar de conviver comigo porque são bem tratadas, eu vou ter uma vida saudável porque me alimento bem, eu vou ter um corpo saudável porque eu faço atividade física, eu vou ser uma pessoa que vou estar cada dia aprendendo, como você bem mencionou aqui, porque todo dia eu estou lendo. Então são pequenas práticas diárias que constroem uma grande pessoa. Agora você deixa bem claro que para tudo isso acontecer, o primeiro passo é você acreditar, obviamente, em Deus, em você. Sim, sim. E você deixou muito claro também que as pessoas muitas vezes deixam de ser elas porque elas se incomodam mais com o que as outras pessoas pensam sobre o que ela é ou sobre o que ela faz ou o que ela vem a fazer. Isso foi uma das coisas que mais me fez acreditar e que estava me fazendo acreditar que uma atitude se faz necessário. Primeira coisa é acreditar que, em primeiro lugar, você tem que estar acreditando em você. Sim, sem dúvida. Ao longo da vida, Vanusa, eu sou psicanalista também, Sim. né? Ao longo da vida,
a gente é muito invalidado, né? Aqui, inclusive, eu menciono assim, eu estudei em 15 colégios, 16 escolas. Por quê? Porque eu sempre tive muita iniciativa, sempre tive muita atitude. Então, às vezes, a gente não é bem visto por esse excesso de iniciativa. A gente quer alguém comportadinho. As pessoas reclamam, essa criança não para, vive correndo. É porque ela é uma criança saudável, uma criança que não está correndo, uma criança que não está mexendo. Ou ela não é saudável, ou então tolheiro, tanto ela que ela não tem mais iniciativa. Então eu queria dizer que a gente assim, nasce pronto, a gente nasce gênio. E aí no decorrer da vida a gente vai sendo castrado, a gente vai sendo invalidado, a gente vai sendo condicionado, né? Eu sempre digo, e é chocante eu falar isso, mas eu não posso deixar de estar repetindo. O sistema, a base da educação no mundo, ela está equivocada. Porque a gente é criado numa base competitiva. Eu fico desde criança competindo com quem está do lado. Como que eu posso ter paz com a pessoa do lado? Como que eu posso confiar na pessoa do lado se o tempo inteiro eu estou achando que ele pode tomar o meu lugar? Se a gente fosse criado em um sistema educacional cooperativo, onde desde criança eu fosse condicionado, estimulado a cuidar do outro, a fazer bem o outro, a entender que o outro estando bem, eu estou bem também, e nós dois juntos vamos alcançar um resultado melhor, a gente teria uma outra sociedade, sabe? Muito bom. Então é isso. Eliberal, esse teu livro, ele vem realmente como um ponto de esperança, principalmente para mudanças, porque o que a gente pode perceber em tudo que você propõe? Em tudo que a gente está depositando antes de finalizar o ano de 2025. Que primeiro você tem que ter atitude. Sim. Você tem que buscar conhecimento. Você não pode ter uma receita de bolo pronta e entregar para as pessoas. Esse livro vem mostrando várias etapas para você verdadeiramente se encontrar? Sim, na verdade o maior motivo desse livro é essa autorreflexão. Como você bem falou, não existe receita de bolo pronto. Está cheio de livro aí de solução mágica para você aplicar na vida, mas eu não acredito nisso. Por quê? Porque a vida ela é dinâmica, a vida ela é movimento. A partir do momento que eu pego algo pronto e tento colocar na vida, com base em um recorte da vida que eu fiz, naquele momento a vida deixou de estar acontecendo. Então assim, cada pessoa ela é única. Olha, Deus, ele tem um respeito tão grande por nós, que não tem dois liberal aí. Nós somos hoje quase 8 bilhões de pessoas e nem duas Vanusa. Se a gente pegar digital, não tem duas iguais. Então, se Deus teve esse cuidado de me fazer único, né, do liberal ser exclusivo, da Vanusa ser exclusiva, de você ser exclusiva, eu quero acreditar que a gente precisa identificar dentro da gente o que é o meu diferencial, tá? E deixar fluir, ao invés de eu querer copiar o outro. A gente passa a vida inteira querendo ser uma cópia mal sucedida do outro. Então, assim, esse livro vai trazer para você reflexões e insights para você descobrir quem é você e para que você possa expressar de maneira assim legítima e genuína toda essa sua essência, para que você possa ser feliz. Tem uma parte aqui logo no início que a gente não pode dar tudo. Afinal de contas, você vai ter o prazer de ter esse livro em suas mãos, mas teve algo logo no início que é impactante e que é muito importante, que eu faço questão de apresentar para vocês, pedindo a permissão do liberal, claro. Que eu achei muito interessante. E fica aqui um alerta, já no prefácio mesmo, você traz algo que me cativou e que, de uma certa forma, a gente chama a atenção para quem está assistindo o nosso programa agora. Eu vou logo iniciar nessa parte onde você diz o seguinte: atitude abre a porta, mas conhecimento sustenta o caminho. Se eu não tivesse buscado aprender todos os dias, minha ousadia teria sido só um lampejo, não uma virada de vida. E aí você deixa bem claro que a atitude é estar pronto antes que a vida exija isso de você. O que você quis dizer com isso? Eu acredito que você está lendo aqui o prefácio do Tiago Nigro. Aqui a parte dele. Essa é a parte do Tiago. Na sua introdução, vamos ver qual é a parte. Me fala aqui qual a página. É do Tiago? Do prefácio. A do prefácio é a do Tiago. É a do Tiago. Pronto. Então vamos para a parte onde... Você quer falar sobre o que o Tiago falou sobre isso? Sim. Na verdade, assim, o que o Tiago falou sobre isso aqui é que você precisa estar pronto para quando a oportunidade surge. Então isso aqui já é, na realidade, assim, uma frase já de um filósofo, tá? Onde ele fala que não existe sorte. Na verdade, a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação.
Então, toda vez que eu estou me qualificando, toda vez que eu estou treinando, toda vez que eu estou buscando me tornar um ser humano melhor e um profissional melhor, na verdade eu estou construindo a oportunidade, tá? Aí isso aqui já é uma perspectiva minha, já é uma reflexão minha. A oportunidade, ela não surge de maneira aleatória, tá? Ou você a produz ou você a constrói, porque você começou a se qualificar, você começou a construir esse caminho, ou ela foi preparada por alguém e você e você recebeu ela, você foi o terceiro de uma oportunidade que o outro construiu, mas não existe acaso na vida, sabe? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito e tudo depende do nosso movimento, sabe? Tudo depende da nossa ação. A gente foi criado assim, educado para esperar as coisas caírem do céu, como assim num passe de mágica, tá? Até Deus, e a gente citou aqui Deus, e a gente vai estar sempre citando Deus, Sim. Ele fala, faça por ti que eu te ajudarei. Então isso é algo assim que precisa estar registrado no nosso inconsciente, nas nossas ações. Eu preciso sempre fazer minha parte. Então assim, o povo brasileiro, o povo piauiense, o povo teresinense, a gente vive esperando alguém fazer a parte da gente. A gente vive esperando um governo fazer a parte da gente, a gente vive esperando a empresa fazer a parte da gente, a gente vive esperando o nosso cônjuge fazer a parte da gente. Só a gente pode fazer a parte da gente. Muito bom. E teve uma parte aqui que eu achei muito interessante. Nossa confiança não pode estar baseada nas nossas capacidades externas, porque essas podem mudar da noite para o dia. Isso é o que muitas vezes acontece e as pessoas não percebem. E você ainda falando de Deus, você está fazendo as coisas conforme Deus espera? Isso. Você faz essas perguntas para você no dia a dia? Eu faço, sabe? Eu acredito assim que nós somos um instrumento de Deus no mundo, né? E a gente se esquece disso, porque assim, a gente vive um mundo onde a gente precisa lutar para sobreviver, onde a gente precisa ganhar dinheiro, onde a gente precisa tanta coisa. Eu sinceramente, Vanusa, sempre peço para Deus assim, que eu não me desvie pelo caminho, porque assim, o mundo ele é muito sedutor, né? A gente, enquanto ser humano, a gente é muito vulnerável, a gente é muito frágil, a gente é vaidoso e a gente é orgulhoso. Então assim, eu sempre me pergunto qual a melhor maneira do liberal funcionar, né? Eu me sinto assim, na obrigação de ser uma pessoa que por onde eu passo, eu contagio a todos com meu bom humor, com a minha motivação, com o meu otimismo, com a minha fé, com a minha esperança. Eu sou uma pessoa que eu acredito sempre em tempos melhores. Eu vejo Deus em tudo e em todos. Eu lembrei que eu estava lendo na semana passada, um milionário chegou para um mendigo, eu lhe dou $1 se você me mostrar onde Deus está, né? Provocando o mendigo. E o mendigo disse, eu lhe dou 2 se você me mostrar onde Deus não está. Então eu vejo Deus em todos e eu vejo Deus em tudo. Toda e qualquer situação, por pior que possa parecer, a curto prazo, ali tem um grande exercício para a gente crescer, para a gente evoluir, e tudo é plano de Deus e tudo é obra de Deus. Esse livro vem com vários pontos do começo ao fim. Sim. Onde as pessoas vão ter realmente atitudes. Inclusive, você trabalha pontos aqui onde as pessoas vão ter atitudes de verdade, vão ter que tomar alguma atitude. É um livro assim gostoso de ler, é um livro de uma leitura fácil, é um livro que eu conto assim muito da minha história. É um livro que quando eu leio ele me motiva, então assim eu quero acreditar que vai motivar você também. Eu espero que você tenha assim insights valiosos, você tenha reflexões profundas e que você possa encontrar o seu caminho. Muito bom. Só lembrando que vai acontecer dia 17. Às Vamos 19 convidar horas, o público que está assistindo. Eu quero convidar você que está nos assistindo, tá bom? Para as 19 horas, do dia 17, quarta-feira, na livraria Entre Livros, né? Vai ter esse lançamento, nós teremos lá aproximadamente, Vanusa, umas 100 pessoas. Todos líderes, né? Intelectuais, líderes políticos, empresários, formadores de opinião. E você também é meu convidado, porque assim, esse livro faz pessoas comuns se tornarem pessoas extraordinárias, né? Eu comecei o ano comprando um livro, estou terminando o ano lançando meu livro. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, mas que escolheu se tornar uma pessoa extraordinária. Se eu consigo, você também consegue. Bom, o Diógenes vai mostrar o livro, né? Para você que está assistindo o nosso programa, lançamento oficial do livro, Tem Atitude. Dia 17, você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Às 19 horas. Agora sim, as pessoas que estão nos assistindo agora, que já querem ter o prazer de ter o livro, como é que vai ser? Eu vou primeiro fazer esse lançamento, eu ainda estou vendo cadastro em Amazon, a gente vem com essas informações posteriormente. Eu só fiz 1000 exemplares, então eu vou aguardar uma segunda etapa para a gente poder... Mas eu acho que rapidamente
ele vai chegar nas mãos de todo mundo, porque todo mundo vai querer ter Sim. essa primeira atitude. Inclusive, esse aqui eu vou deixar com você. Quero que você sorteie aí para os seus telespectadores. Pro nosso telespectador, tá? com certeza. Vamos fazer esse diferencial. Manda tirar uma foto, mandar para o seu WhatsApp, Muito bom. tá bom? Gente, eu só quero dizer para vocês que vai ser algo importante e você precisa entender. Eu só vou mostrar uma partezinha para que vocês entendam que esse livro é simplesmente fantástico. Então, se você está vivendo um momento onde você não conseguiu 50 anos, 30 anos, 60 anos, você não teve uma atitude, a atitude tem que começar agora. Faça algo de diferente na sua vida, comprando esse livro logo, né? Agora, sim, eu estou muito feliz, eu queria muito... Você ia falar alguma coisa? É porque você, quando abriu, tá? E quando o chão desaparece, né? E aí, nesse capítulo, fala do acidente de automóvel que eu tive. Então, eu tive, assim, um grave acidente de carro. A pessoa que estava comigo faleceu, eu sobrevivi. Eu passei 5 anos sem caminhar. Eu usei cadeira de roda, usei muletas. Então, assim, eu poderia ter pego esse acidente e ter me deprimido e, assim, ter sido o final da minha vida. Mas eu aproveitei esse acidente para ver, assim, o quão a vida é frágil. O quão eu precisava fazer alguns ajustes para me tornar o ser humano que eu venho me construindo e o quanto eu, assim, descobri a força de Deus para eu poder superar esses 5 anos, né? Porque imagina, você não pode caminhar, alguém tem que lhe empurrar numa cadeira de roda, para você comer, alguém tem que ter trazer comida. Então, assim, eu aproveitei tudo isso para eu aprender, para eu crescer, para eu evoluir. Aí você falou, ó, você que está com 30, você que está com 40, você que está com 50. Eu estou com 50 anos agora, começando uma nova carreira, né? Aqui no Sistema Dia de Comunicação, como diretor de negócios, aprendendo coisas novas e, assim, me projetando para me tornar um profissional melhor ainda. Então, assim, nunca é tempo para parar, sempre é tempo para recomeçar, para iniciar um novo ciclo. A gente está caminhando, Vanusa, para viver talvez 80, 90, 100 anos. Então, talvez eu tenha vivido a metade da minha vida, tá bom? Eu estou muito feliz. Queria que você deixasse uma mensagem, apesar de tudo que você já deixou, principalmente porque nós estamos finalizando o ano. Para quem está nos assistindo agora, para as pessoas que muitas vezes têm uma certa dificuldade de acreditar num novo dia, numa nova esperança. A mensagem é simples. Em uma palavra, atitude. Em 2 palavras, tenha atitude, tá? Tenha essa atitude de fazer uma autorreflexão, sabe? De procurar se perguntar quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E a vida já vai tomar um novo rumo, novo caminho. Boa sorte, vai ser Lhe aguardo muito bom. lá, Tá na quarta-feira. Você é minha convidada especial, tá bom? Obrigada, tá?